Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui conosco. Olá? Hoje nosso foco é um nome bem conhecido no mercado de FIIs de shopping, o XP Malls, o XPML11. Exato. A gente vai mergulhar no relatório mais recente deles, o de setembro de 2025. Isso, e para quem talvez não acompanhe tão de perto, vale lembrar, né? O XPML11 é um fundo de gestão ativa. Sim, focado em shopping centers, buscando renda e ganho de capital. Ele começou lá em 2017. E cresceu bastante desde então. Hoje tem um patrimônio líquido, olha, de 6,4 bilhões. É gigante. E mais de 621 mil cotistas. É muita gente investindo. Sem dúvida. A gestão é da XP Vista Asset Management, administração da XP Investimentos. Taxas, bom, tem a de administração, 0,75% ao ano. E a de performance, né? 20% do que excedeu o IPCA, mais 6% ao ano. Exato. Então, nosso objetivo aqui hoje é extrair o essencial desse material todo, né? Desempenho, portfólio, estratégias, desafios. É isso aí. O XPML11 é um fundo complexo e entender esses detalhes a partir do relatório é chave. Temos bastante coisa para conversar. Perfeito. Então vamos começar logo pelo financeiro e pelo contexto de mercado. Em setembro agora de 2025, anunciaram R$ 0,92 por cota de rendimento. Isso, pagamento dia 25 de setembro, referente ao resultado de agosto. E isso está dentro daquela política do fundo de distribuir a maior parte do resultado, certo? Correto. A lei manda distribuir 95% do lucro caixa do semestre e eles seguem isso, geralmente distribuindo mensalmente com base nesse regime de caixa. E como foi o resultado de agosto que gerou esses 92 centavos? Olha, em agosto, a receita total foi bem forte, 62 milhões de reais. A maior parte, claro, veio da receita imobiliária dos shoppings mesmo, 59,3 milhões. Ah, tá. Aí teve mais 1,9 milhão de outros FIIs que ele investe e uns 700 mil de renda fixa. E as despesas? Ficaram em 9,3 milhões. Então, o resultado líquido foi de 52,7 milhões. E distribuíram 52,2 milhões. Bate certinho com 0,92 por cota. Exatamente. E no acumulado dos últimos 12 meses? Eu vi que o resultado foi de quase 630 milhões, mas a distribuição foi até maior, 670 milhões. Usaram reserva aí? Isso mesmo. O relatório aponta que o fundo tem um resultado acumulado que ainda não foi distribuído. Algo na casa de 0,45 por cota, mais ou menos, se a gente considerar saldos em outros FIIs também. Essa reserva dá uma suavizada nas distribuições, né? Mesmo que um mês seja um pouco mais fraco, eles conseguem manter um patamar. É bom para a previsibilidade do cotista. Faz sentido. Dá uma estabilidade. E o que o gestor comentou sobre o varejo em agosto? O índice da Cielo, o ICVA, mostrou uma retraçãozinha real, né? Mas o nominal cresceu. Teve uma queda real de 1,4% comparado a agosto do ano passado, mas o faturamento nominal cresceu 3,5%. Como interpretar isso? O gestor lê como um sinal de que o consumo continua ativo, sabe? Mesmo com a inflação ainda pesando um pouco, o dinheiro está girando. As promoções, eventos como a Semana do Brasil ajudam. Entendi. E reforça aquela ideia de que os shoppings continuam sendo relevantes, né? Conveniência, lazer, consumo, tudo junto. Os lojistas e as administradoras estão se adaptando. E isso conversa com o cenário macro, imagina. Totalmente. As fontes do relatório falam de um PIB que deve crescer uns 2,2% em 2025. A inflação está mais comportada, principalmente nos alimentos, o que ajuda o bolso das pessoas. E a Selic? Ainda alta, 15%, mas o mercado já espera cortes, né? Com câmbio mais estável, emprego melhorando, o cenário para o consumo parece mais previsível. Bom, então esse cenário um pouco mais otimista está aparecendo nos números dos shoppings do fundo. Sim, sim. Os indicadores operacionais de agosto foram bem positivos na comparação anual. Quais se destacaram? Olha, vendas por metro quadrado, que é um termômetro da produtividade, né? Bateu R$ 1.597 por metro quadrado. Isso é bom. Muito bom. É um aumento de 10,3% sobre agosto de 2024. E o NOI caixa por metro quadrado, que mede a geração de caixa ali na operação do imóvel, Certo. também subiu bem, 6,1%, chegando a R$ 128 por metro quadrado. São sinais fortes de desempenho dos ativos. Legal.
E aqueles indicadores que olham só para as lojas que já existiam antes, o Same Store. Ah, esses são cruciais. O Same Store Sales, o SSS, que compara as vendas das mesmas lojas. Certo, para ver se não é só loja nova puxando. Exato. Ele cresceu 3,5% em agosto. E o Same Store Rent, o SSR, que faz o mesmo para os aluguéis dessas lojas, subiu 1,6%. Ah, então tem crescimento orgânico mesmo. Tem sim. Mostra que os shoppings que já estavam na carteira estão conseguindo vender mais e repassar um pouco disso para os aluguéis. É um bom sinal de saúde. Muito bom. Agora, olhando outros indicadores de agosto, a vacância caiu um pouquinho para 3,9%. Isso é excelente, né? Sim, 3,9% de vacância em shopping é um patamar muito baixo, indica muita procura pelos espaços. Pois é. Mas aí a inadimplência líquida deu um pulo, foi para 2,8%. Bem acima da média dos últimos 12 meses, que era 0,8%. Como a gente casa essas duas coisas? Vacância baixa e inadimplência subindo. É um ponto interessante para observar realmente. Teoricamente, com a vacância tão baixa, o fundo teria mais poder para escolher bons lojistas e manter a inadimplência sob controle. Exato. Esse salto para 2,8% em agosto foge bastante da média recente, que era ótima. Pode ter sido algo pontual, sabe? Um lojista específico, talvez um setor que sentiu mais o mês. O importante é ficar de olho nos próximos relatórios para ver se foi só um soluço ou se indica alguma pressão maior. Entendido. É um ponto de atenção. E os outros? Custo de ocupação, descontos? Esses ficaram bem estáveis. Custo de ocupação médio em 11,4%, desconto sobre faturamento em 2,9%, muito parecido com a média dos últimos 12 meses. O que isso sugere? Sugere que, apesar daquele pico de inadimplência, a relação geral com os lojistas continua equilibrada, o custo de ocupação está num nível saudável para o setor e os descontos baixos mostram que não precisaram abrir mão de receita para segurar lojista. E o fluxo de gente, de carros? Tão bem forte, mais de 1 milhão de veículos em agosto. Reforça a atratividade dos shoppings. Então, o quadro geral operacional é forte, com essa pequena luz amarela na inadimplência de agosto. Ok. Vamos então falar do portfólio que gera tudo isso. São 26 shoppings, né? Quase 1 milhão de metros quadrados de ABL total. Isso. E o fundo detém uma parte disso. Cerca de 330 mil metros quadrados de ABL própria, mais de 5 mil lojas no total. É uma escala enorme. Impressionante. E a diversificação dessa carteira? Aqui tem dois lados, né? Na questão geográfica, tem uma concentração bem forte no Sudeste. 75% da ABL própria do fundo está lá. É bastante. Tem 14%, Norte 7% e Sul 5%. Essa dependência do Sudeste é algo para se ter no radar, embora seja a região mais rica, né? Certo. Por outro lado, a diversificação por quem administra os shoppings é excelente. Eles trabalham com os grandes nomes Cineon, Alus, JHSF, Ancar Ivanhoe e HBF, Alkia. A lista é longa. Ah, bom. Isso dilui o risco operacional, imagino. Muito. Não fica na mão de um único gestor. Tem vários parceiros de peso tocando os shoppings. E os shoppings em si têm uns nomes bem conhecidos na lista. Com certeza. Participações relevantes no Shopping Cidade São Paulo, no Catarina Fashion Outlet, que é um sucesso, Shopping da Bahia. E alguns onde o fundo tem controle, né? Gran Plaza, Tietê Plaza, Metropolitano Barra no Rio. Exato. E fatias em outros shoppings icônicos, como o Jundiaí Shopping e até o Pátio Higienópolis em São Paulo. Mostra um foco em qualidade, né? Ativos premium ou dominantes. Sem dúvida. São shoppings muito bem localizados, muitos deles referência em suas regiões ou nichos, e é importante lembrar, esse portfólio não é fixo. Assim, a gestão ativa. Isso. O relatório mostra lá nas páginas 14 a 16 um histórico bem longo de compras e vendas, eles estão sempre mexendo, buscando otimizar a carteira. Entendi. E essas aquisições mais recentes, Jundiaí, Higienópolis, os portfólios da SIM e da Alus, trouxeram muita qualidade, mas trouxeram contas a pagar, né? Chegamos no ponto que parece central agora. As obrigações financeiras futuras. Exatamente. O relatório mostra um cronograma de pagamentos pendentes dessas aquisições grandes.
Tem parcelas vencendo de dezembro de 2025 até abril de 2027. E qual o tamanho do desafio? O relatório estima uma necessidade de caixa adicional até o fim de 2025, certo? Sim, a estimativa é que o fundo precise levantar cerca de 420 milhões adicionais em caixa até lá. É a diferença entre o que tem para pagar, o que tem para receber e o caixa atual. 420 milhões. É um valor considerável. Como o fundo pretende lidar com isso? É preocupante. Olha, é um valor importante sim, mas precisa ser colocado em perspectiva. Esses 420 milhões são uma fração pequena perto do patrimônio de 6,4 bilhões de reais. Verdade. E do valor total dos imóveis, que é 7,7 bilhões de reais. Além disso, a situação de endividamento do fundo hoje é bem confortável. Como assim? A dívida atual é relativamente baixa, cerca de 550 milhões em CRIs, aqueles certificados de recebíveis imobiliários. Isso dá um loan-to-value, o LTV. A relação dívida-ativos. Isso, um LTV de mais ou menos 8%. Esse nível é considerado muito baixo, muito saudável no mercado, deixa bastante espaço para manobrar. Ah, entendi. Então, apesar da necessidade de caixa, a estrutura do fundo aguenta. Mas precisa de uma estratégia, claro. Quais são as opções que a gestão sinaliza? Basicamente, o relatório aponta 3 caminhos principais que a gestão pode seguir ao longo de 2025. Primeiro, venda de ativos. O que já faz parte da estratégia deles, né? Reciclar o portfólio. Exato. Eles avaliam constantemente o que vale a pena manter e o que pode ser vendido para otimizar o risco e o retorno. E eles acreditam que o portfólio tem liquidez para isso. E tem novidade nisso. Tem sim, e é importante. Um fato relevante de 29 de agosto de 2025, o fundo assinou um memorando de entendimentos, um MOU, com a Risa Real Estate. Para quê? Para vender um pacote de 9 participações minoritárias em shoppings. O gestor está otimista e diz que se essa venda sair como esperado, o dinheiro seria suficiente para cobrir essas obrigações de curto prazo. Ah, então essa parece a solução mais encaminhada. Parece ser a mais direta no momento, sim. Além disso, eles poderiam vender posições em outros FIIs também se precisassem. Ok, essa é a opção 1. E se essa venda não acontecer, ou eles decidirem outra coisa, qual a opção 2? A opção 2 seria fazer uma nova emissão de cotas. Levantar dinheiro vendendo mais cotas do fundo no mercado. Mas isso é viável agora? No curto prazo, o próprio gestor admite que não. O motivo é simples. A cota na bolsa está sendo negociada abaixo do valor patrimonial. O VP por cota. Exato. Se fizessem uma emissão agora, com o preço da cota em R$ 105 e o VP sendo maior, isso diluiria os cotistas atuais, reduziria o valor patrimonial de todo mundo. Entendi, prejudicaria quem já está no fundo. Sim. Então, essa opção só volta para a mesa se o preço da cota no mercado subir e ficar acima do valor patrimonial de novo. Eles ficam de olho, mas não depende só deles. Faz todo sentido. E a terceira alternativa? A terceira é usar a alavancagem. Ou seja, pegar mais dívida. Mas você disse que a dívida é baixa. Exatamente. Com um LTV de só 8%, tem muito espaço para aumentar o endividamento sem comprometer a saúde financeira do fundo. Poderiam emitir mais CRIs, por exemplo, usando os aluguéis como garantia. E qual a vantagem disso? A vantagem é que levantaria o caixa necessário sem precisar vender nenhum ativo. Manteria o portfólio intacto. A desvantagem é que aumentaria um pouco o risco financeiro e as despesas com juros. Entendi. Então a gestão tem um dilema aí, né? Vender ativos, que parece estar andando com essa negociação com a Risa, Isso. ou usar a capacidade de endividamento que o fundo tem. São caminhos com consequências diferentes para o futuro. Exatamente. O vender resolve o caixa rápido, pode até gerar lucro, mas encolhe o portfólio. Se endividar, preserva os ativos, mas custa mais caro e aumenta um pouco o risco. É uma decisão estratégica importante que eles vão ter que tomar. Com certeza. Vamos acompanhar. Mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro do relatório. ESG. O que ele traz sobre isso? Olha, o relatório menciona o compromisso da XP Asset com o tema, falam de um relatório de sustentabilidade e dão alguns exemplos práticos nos shoppings. Tipo o quê?
Cito um shopping da Bahia, que tem uma área moderna para cuidar dos resíduos, o Natal Shopping, com ações de reciclagem, reuso de água, adubo, seguindo uma agenda da administradora Ancar. Ah, legal. E o Grande Plaza, com uma campanha de saúde para a comunidade, oferecendo exames. São iniciativas pontuais, mas mostram que o tema está no radar. É algo porque agrega, né? Mesmo não sendo o foco principal. Sim, agrega valor, melhora a imagem, gestão de risco reputacional, coisas que o mercado olha cada vez mais. E a liquidez da cota XPML11 na bolsa continua boa? Continua excelente. Em agosto de 2025, teve 2,1 milhões de negócios, um volume de 252 milhões no mês. Dá uma média diária boa, né? Muito boa. 11,4 milhões por dia, em média. Isso é ótimo para quem quer comprar ou vender, dá tranquilidade. E o preço da cota fechou setembro em R$ 105,30. E aquele gráfico que compara o preço de mercado com o valor patrimonial? Mostra que a cota está negociando abaixo do VP há mais de um ano, né? Isso, consistentemente abaixo nos últimos 13 meses, segundo o gráfico. O que isso quer dizer na prática? Basicamente, que o mercado está disposto a pagar menos pela cota do que o valor contábil dos ativos que o fundo tem, dividido pelo número de cotas. Pode ser por N motivos: percepção de risco, juros altos, humor do mercado. Efeito prático. Bom, como falamos, impede novas emissões de cotas agora. Mas, por outro lado, tem investidor que enxerga isso como oportunidade, né? Comprar com desconto em relação ao valor dos ativos, apostando que essa diferença vai diminuir. Entendi, mas sem garantia. Nenhuma garantia. É uma aposta na convergência de preços. Certo. E, para fechar a parte de desempenho, a rentabilidade total do XPML11, somando valorização e dividendos, desde que ele começou. O histórico que o relatório traz é bem positivo. Desde lá de dezembro de 2017 até setembro de 2025, a rentabilidade total foi de plus 85,16%. E comparado com outros investimentos? Superou os principais benchmarks. No mesmo período, o IFIX, que é o índice dos FIIs, rendeu plus 61,22% e o CDI líquido, que é a referência da renda fixa, deu plus 71,24%. Ah, então o XPML11 entregou mais retorno nesse longo prazo. Entregou sim, reflete a qualidade dos ativos que eles foram montando e a gestão ao longo desses anos. Ótimo. Bom, estamos chegando ao fim da nossa conversa. Se a gente fosse resumir tudo o que vimos nesse material, qual seria a síntese? Olha, recapitulando o principal, o XPML11 é, sem dúvida, um FII gigante, super relevante no setor de shoppings, tem gestão ativa conhecida, um portfólio grande, de qualidade, bem diversificado por administradoras, mas ainda com aquela concentração geográfica no Sudeste. Certo. O desempenho recente, tanto operacional quanto financeiro, está sólido, crescimento orgânico aparecendo, vacância baixa. Apesar daquele ponto de atenção na inadimplência de agosto, E o desafio? o desafio-chave no horizonte é aquela necessidade de caixa de uns 420 milhões para o fim de 2025, por causa das aquisições feitas. Mas, e isso é importante, a gestão tem cartas na manga, estratégias claras, vender ativos, e parece que já tem algo encaminhado. O MOU com a Risa? Exato. Ou, se o mercado ajudar, emitir cotas lá na frente, ou ainda usar o baixo endividamento para tomar mais dívida e, claro, a rentabilidade histórica tem sido forte. Uma visão bem completa mesmo. E para deixar uma pulga atrás da orelha dos nossos ouvintes, uma reflexão final baseada em tudo isso. Manda lá. A gestão do XPML11 tem essa conta de 420 milhões para fechar e essas opções na mesa. A venda daquelas 9 participações para a Risa parece o caminho mais óbvio agora, né? Mas será que é a melhor escolha para o longo prazo? Vender ativos bons não pode diminuir a renda lá na frente? É um trade-off, né? Exato. Ou será que faria mais sentido usar a folga no endividamento, mesmo que aumente um pouco o risco e a despesa com juros, mas preservando todos os shoppings atuais?
Como essa decisão, seja qual for, vai impactar os dividendos futuros e a forma como os mais de 600 mil cotistas percebem o risco do fundo. É a pergunta de milhões, né? Ou melhor, de 420 milhões. Exatamente. É algo para a gente continuar acompanhando de perto nos próximos meses.